Olá, guerreiros! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre AVC hemorrágico e alguns conceitos relacionados ao tema, como clipagem de aneurisma, embolização de aneurisma e as formas de aferição da pressão intracraniana. Caso durante a aula você tenha alguma dúvida, faz sua colocação na parte inferior do vídeo nos comentários que nós vamos nos esforçar na tentativa de resolver, de solucionar. Vamos ter aí em torno de 60 a 45 minutos de aula, que eu acredito que é o suficiente para nós vermos essa parte mais importante dos cuidados de enfermagem relacionados ao tema. Vamos começar aqui com uma breve relação em termos de proporção. Hoje nós sabemos que a maioria dos casos de AVC é AVC isquêmico, em torno de 83%. AVC hemorrágico fica na casa dos 17%. Na prática hospitalar, involuntariamente, você tende a dar um pouco mais de atenção ao paciente com AVC hemorrágico. Não me pergunte por que é que isso acontece, mas em um plantão, se você tiver um paciente com AVC isquêmico e um com hemorrágico, e você ao final do plantão for contabilizar a quantidade de vezes que você visita o paciente com AVC hemorrágico, pode colocar na ponta do lápis que vai dar uma ou duas vezes a mais. A gente, de maneira inconsciente, acredita que o paciente com AVC hemorrágico ele vai ter, de maneira absoluta, um potencial maior para ter intercorrência, para ter alteração do quadro clínico. E isso não é verdade. Nós sabemos que o desenrolar do início até o término do tratamento vai depender de vários fatores. Tem vezes que você tem um AVC hemorrágico de grandes proporções e o paciente ele tem uma resolução boa porque ele chega no hospital em tempo hábil, faz tomografia, vai para o centro cirúrgico. Os cuidados de enfermagem no pós-operatório são feitos de maneira correta. Pressão arterial é controlada, a diurese é controlada para você evitar vasoespasmo. E algumas vezes você pega e ele tem um bom resultado. E algumas vezes você tem um quadro de AVC isquêmico de proporções menores, localizado de maneira mais superficial. Portanto, o paciente ele demora a chegar no hospital, ele tem um AVC isquêmico no início da noite, a família vai perceber já no outro dia. Quando chega no hospital por motivo A, B ou C, ele demora a fazer o exame. Depois o neurologista pode demorar um pouco para emitir um parecer. E o tratamento, a parte essencial para ele poder ter uma melhora dos sinais e sintomas, acaba ficando retardada e você tem um potencial de chance de intercorrência e má evolução bem maior neste caso do AVC isquêmico que eu citei. Então é importante, independente desses dados numéricos, é você valorizar seu paciente e trabalhar com ele da maneira correta, desde o pré-hospitalar até a recuperação no pós-hospitalar. Qualquer falha em qualquer uma dessas etapas, ela vai acarretar em um mau prognóstico e uma recuperação bem mais lenta para o seu paciente. Aqui nós temos as principais causas: hemorragia intracerebral 80%, aneurisma, que é uma dilatação da parede arterial, fica com 20%. Aqui nós temos o aneurisma. O que é que vem ser o aneurisma? É uma fragilidade do vaso. À medida que o tempo vai passando, fatores como hipertensão arterial, distúrbio de coagulação, a parte hereditária também conta, eles vão corroborando, eles vão ajudando a dilatação nesse vaso. E essa predisposição à dilatação faz com que forme tipo uma bolha. Isso aqui, se for diagnosticado de maneira precoce, o médico consegue fazer um tratamento para evitar o rompimento. Se romper, aí o seu paciente ele vai ter sinais e sintomas de um AVC hemorrágico. Porque rompendo, você vai ter o extravasamento do sangue e o derrame cerebral hemorrágico vai estar
instalado imediatamente. Então, essa bolinha aqui que está destacado com a seta é o que nós chamamos de aneurisma cerebral. As principais manifestações clínicas, o que é que um paciente com AVC hemorrágico vem a sentir? Perda da sensibilidade. Essa perda da sensibilidade ela pode ser total ou pode ser parcial. Quando você tem perda da força muscular também, total ou parcial. Essa questão da perda da sensibilidade, cuidado quando for avaliar. Muitos profissionais acabam fazendo a avaliação da perda da sensibilidade beliscando o mamilo do paciente. Isso não é indicado, tem muita literatura que acaba não taxando aquilo dali como algo proibido, mas se você fizer isso e você tiver um paciente com a pele branquinha, vai ficar hematoma. É uma conduta grosseira e machuca bastante. Então você tem uma pessoa com AVC hemorrágico, ele já entra com a cefaleia por conta do sangramento. Aí vai você avaliar a dor e fica beliscando o peito do paciente. Então, para avaliar a sensibilidade, se ele tem reação ou não à dor, basta você pegar uma caneta e pressionar o leito ungueal. Pressiona o leito ungueal do paciente, bota uma canetinha aqui na unha dele, pressiona. Quando você fizer isso, aí você vai saber se ele tem reação ou não. Um detalhe interessante na questão da avaliação à dor, tem vezes que você faz uma pressão no leito ungueal da mão esquerda. Aí você pressiona e fica olhando para a mão esquerda. O seu paciente ele não faz nenhuma movimentação com a mão esquerda, só que o pé direito dele ele está mexendo, está esticando a perna. Aí você não prestou atenção e coloca como se ele tivesse sem reação à dor. Ele teve reação à dor, só que aquela reação não foi localizada. Então, sempre que você fizer um estímulo, você colocou a mão aqui no externo do seu paciente, fez essa pressão, tente olhar o corpo como um todo. Você pressionou aqui, ele pode não ter uma manifestação próxima à caixa torácica, mas pode ter nas extremidades. Qualquer manifestação simultânea à estimulação dolorosa, você classifica o paciente como um paciente que tem reação à dor. A perda da consciência, que ele pode entrar no setor consciente, sonolento, rebaixado ou em coma. Consciente. Eu já tive casos na UTI que eu trabalho de paciente ter AVC hemorrágico e ele vir para a urgência dirigindo. Vai para a urgência, faz a tomografia. É um sangramento de pequenas proporções. O médico neurocirurgião acha por bem que é melhor esperar, repetir a tomografia e ver se o organismo é capaz de reabsorver. Aí ele vai para a UTI por quê? Porque é um AVC hemorrágico e tem indicação de unidade de terapia intensiva. Mas quando chega lá, ele é totalmente consciente, em alguns casos não tem déficit motor. Então não fique esperando que um paciente com AVC hemorrágico sempre venha em coma. Mas quanto pior for o nível de consciência na admissão, pior é o prognóstico. Não é para você bater o martelo e achar que quem entra no seu setor em coma ele não vai sair. Mas quanto mais rebaixado e mais comatoso ele estiver, pior vai ser o prognóstico do paciente em questão. Depois do consciente vem um sonolento, ele conversa com você, tem aquela troca de informações, porém depois que você para de falar, ele adormece, ele dorme. Rebaixado só reage à dor e o coma não reage a nada. Aqui na questão da perda de consciência, também é interessante treinar a equipe. E quando eu falo equipe, não é só o enfermeiro. O enfermeiro e o técnico de enfermagem têm que estar habilitados a avaliar a questão da reação pupilar à luz. Então, se você chega a um paciente, mesmo que ele esteja consciente, fechou o diagnóstico de AVC hemorrágico, ele tem que ter uma avaliação pupilar, com tempo pré-estabelecido. Então, algumas UTIs colocam a avaliação pupilar nas primeiras 12 horas de hora em hora. Tem um UTI que coloca nas primeiras 12 horas de 30 em 30 minutos.
Passadas as primeiras 12 horas, tem UTI que coloca a cada 2 horas. Vai depender do protocolo da sua instituição. Não pode você deixar de avaliar e não pode você deixar de registrar. Imagina só, um paciente chega para você sonolento, com pupila média, isocórica e fotorreagente. Quando dá mais ou menos 3 da manhã, ele tem um pique hipertensivo e tem um ressangramento na região do sistema nervoso central. Como ele entrou em coma, provavelmente ele não vai dizer que sentiu alguma coisa. Então ele vai entrar em coma, ele vai ter um tempo de resposta do organismo, pode ser que ele permaneça 20 minutos com a parte respiratória funcional, e aquele tempo você vai ficar sem sinais de que ele teve uma piora do nível de consciência. Então o que é que resta para você? Como você estabeleceu um intervalo de aferição pupilar, aí você olha a pupila, pegou que teve uma alteração, olhou o registro passado e teve uma evolução ruim, 1 da manhã estava média isocórica. Quando você olhou 2h20, estavam anisocóricas, tem que acionar a equipe médica, a equipe tem que ser proativa, já encaminhar para a tomografia. Quando o neurocirurgião chegar, ele já tem que ter um exame para poder avaliar, porque até que prove o contrário, provavelmente ele teve outra intercorrência relacionada ao sistema nervoso central. Obviamente, você tem que, junto com a equipe médica, fazer alguns diagnósticos diferenciais. Vou dar aqui um exemplo. O paciente chegou para você e ele teve que ser entubado, estava muito agitado e você pesou muito com a sedação. É de se esperar que a pupila fique miótica. Se ele está consciente, orientado, começa a ficar sonolento, a pupila ficou miótica. Você aferiu a glicemia deu muito baixa ou muito alta, provavelmente a miose não é por conta de alteração neurológica, é por conta da hipo ou da hiperglicemia. E tem alguns casos de AVC em região de tronco cerebral que pode cursar com pupila miótica. Então, cada situação tem que ser analisada. O que não pode acontecer é uma orientação pessoal e profissional também. É você ter uma admissão em UTI e deixar seu paciente 6 horas sem avaliar nível de consciência e, junto com isso, avaliar a pupila. Aí você está brincando com um assunto muito sério. Se você fizer isso aí, quando você for avaliar e ele tiver alguma alteração, você vai ter uma janela de tempo no escuro muito alta. O que é isso? Você vai ter um intervalo de 2, 3 horas em que ninguém sabia o que estava acontecendo. Então é bom você ser um pouco mais cuidadoso em relação a esse aspecto. Quem tiver esse cuidado, continue. Quem não tiver, é bom tentar aprimorar um pouco. É um preditor de qualidade da assistência, a avaliação correta do nível de consciência. Formigamento, dor de cabeça intensa e súbita. A dor de cabeça, na admissão de um paciente com AVC hemorrágico, até que prove o contrário, ela é causadora da hipertensão. Então você teve um pique hipertensivo súbito. O paciente acabou de chegar com AVC hemorrágico. Se você for tratar a hipertensão arterial antes de tratar a dor, aí você faz o antihipertensivo. 20 minutos depois lembra que ele tem dor e faz o analgésico, aí você pode sair de um pique hipertensivo para um quadro de hipotensão arterial sistêmica. Perda da coordenação motora e também perda do equilíbrio. Fazendo uma correção, gente, de todos os sintomas, eu teria que ter colocado, na minha opinião, dor de cabeça aqui em cima. É o sintoma mais comum e o que vai aparecer de maneira mais precoce. Dor de cabeça intensa e súbita. Quando o paciente ele chega consciente ou ele melhora o nível de consciência e consegue lembrar, ele geralmente relata que é a pior dor de cabeça que ele já sentiu. É o relato que nós temos dos pacientes com AVC hemorrágico. Aneurisma cerebral, aqui o conceito, ficou um pouco apagadinho aqui, gente, perdão, mas aqui é aneurisma cerebral. O aneurisma, uma foto
de um paciente, foi aberta a calota craniana e foi visualizado um aneurisma na comunicação da artéria cerebral anterior com a artéria cerebral média. Então, como eu falei anteriormente, você tem aqui uma bolha, a parte inferior do aneurisma, que é a interseção do aneurisma com a parte vascular. O rompimento do aneurisma, se não for tratado de maneira precoce, ele pode acontecer em qualquer uma dessas localizações, ou na parte superior, ou no saco do aneurisma, que é nessa região, ou então no colo, que é a interseção do aneurisma com o sistema arterial do sistema nervoso central. O aneurisma ele tem formas de ser tratado precocemente. Na sequência eu vou falar para vocês sobre os conceitos de embolização de aneurisma e de clipagem de aneurisma cerebral. Aqui nós temos uma tomografia de crânio. Essa tomografia de crânio, você como profissional da área da saúde, durante um plantão, deu entrada no serviço alguém que a equipe considera que pode ser um AVC hemorrágico. Se você for indagado sobre a possibilidade desse exame ser realizado com ou sem contraste, nós orientamos que seja realizado sem contraste. Como é que eu faço na minha rotina? Estou na unidade de terapia intensiva, vou descer o paciente para tomografar. Como tudo é decidido em equipe, antes de ir realizar o exame, eu já sento com o médico e a gente já chega num consenso. Doutor, você quer que esse exame seja feito com ou sem contraste? 100% dos casos, o médico diz que é para fazer sem contraste. Por que o médico toma essa decisão? O contraste radiológico ele tem um ponto negativo. Um ponto positivo que ele melhora a questão da qualidade da imagem. E o ponto negativo é que ele piora as escoras renais. Então, se você tem um AVC hemorrágico em um paciente de 65 anos, ele é diabético, não é hipertenso e vai fazer a tomografia e você injeta lá 20 ml de contraste. O que é que pode acontecer? Ele pode ter aumento da ureia. Quando a ureia sobe, mesmo sendo uma alteração metabólica, o paciente ele vai ter sonolência. Então a ureia sobe, ele fica sonolento e quando ele volta para o setor, o médico vai avaliar, ele fica sem saber se aquela sonolência é por conta do AVC ou é por conta do aumento da ureia. Então acaba confundindo bastante a equipe durante o diagnóstico e avaliação do nível de consciência. Portanto, vamos acordar que é interessante para o paciente que esse primeiro exame seja feito sem contraste. Aqui nós temos uma tomografia de crânio normal, realizada sem contraste. O que é que eu vou observar aqui? A linha média, ela não pode ter desvio nem para a direita do paciente, nem para a esquerda do paciente. Os ventrículos não podem ter diferença de tamanho. Se você tiver o ventrículo do lado direito do paciente um pouquinho menor do que o do lado esquerdo, é porque ele tem edema desse lado. Então, edemaciou por algum motivo, comprimiu o ventrículo do lado direito do paciente e você vai ter edema desse lado. As fissuras, que é essa região na periferia, tem que estar preservadas. E quando você divide o sistema nervoso em lado esquerdo e lado direito, você tem praticamente a mesma imagem, como se fosse um espelho. Vou colocar a primeira imagem com alteração. Aqui nós temos um quadro de AVC hemorrágico. Então aqui tem um acidente vascular cerebral hemorrágico. O lado do paciente que foi acometido é o lado direito. Você está aí de frente para o exame, assim como eu. Então, o seu lado esquerdo é o direito do paciente. Então, aqui é o lado direito dele. O paciente ele tem uma diferença dos ventrículos. Estão vendo que o ventrículo do lado direito do paciente está menor? Então, ele tem edema cerebral do lado direito. Então, nesse caso, nós temos AVC hemorrágico do lado
direito mais edema cerebral. Aqui é um caso típico de AVC-H. Outro caso de AVC hemorrágico. Aqui está um pouco mais próximo à região occipital. Aqui a fronte do paciente está nessa região, região anterior. E aqui região occipital, região posterior. AVC hemorrágico. E um detalhe interessante. Nesse caso aqui, olha a diferença em relação à simetria ventricular. Então, o ventrículo do lado direito do paciente praticamente não existe. Então, se grosseiramente você for passar o plantão para o seu amigo, você falaria que é um AVC hemorrágico à direita, com o edema cerebral também do mesmo lado, né? Por conta do apagamento do ventrículo. E nessa imagem, só para poder você fazer a diferença, nós temos um caso de acidente vascular cerebral isquêmico. No hemorrágico, você vê que a imagem é um pouco mais clarinha. E no isquêmico é como se fosse o oposto. Ponto importante sobre o acidente vascular cerebral isquêmico. O paciente deu entrada na urgência. A família conseguiu te passar uma informação precisa que ele teve o desmaio há 30 minutos. Então ele chegou para você, foi 30 minutos do desmaio até chegar no hospital. Quando ele chegou no hospital para fazer o exame, foram mais 60 minutos. Então, 1 hora e 30 minutos. Se o acidente vascular cerebral for isquêmico, antes de 24 horas, é pouco provável que você tenha alguma alteração. A alteração no AVC isquêmico ela só vai começar a aparecer a partir de 24 horas. Então, o paciente deu entrada no setor, ele tem toda uma sintomatologia de AVC. Fez a tomografia e deu normal, tem menos de 24 horas do início dos sintomas, a equipe médica ela vai agir com o protocolo medicamentoso do acidente vascular cerebral isquêmico, não do hemorrágico. Aqui o aneurisma, como eu falei anteriormente, é uma bolinha. Aqui nas duas situações, o aneurisma ele foi diagnosticado de maneira precoce. Na primeira situação, aqui à esquerda do vídeo, você tem um aneurisma sendo tratado com um clipe de titânio. Então, o nome desse procedimento aqui é clipagem de aneurisma. É um procedimento que tem pontos negativos e pontos positivos. Ponto positivo da clipagem de aneurisma. Quando comparado com a embolização, o custo é mais reduzido. Não estou falando aqui que é um custo barato, que é algo de baixo custo. É de alto custo, mas bem mais em conta do que a embolização. Outro ponto positivo da clipagem do aneurisma. O acesso ao aneurisma ele é um acesso direto. Então, o neurocirurgião abre a calota do paciente, ele localiza o aneurisma e ele consegue clipar o aneurisma diretamente. O contato do neurocirurgião com a peça anatômica que tem alteração, que é o aneurisma, é um contato mais íntimo. Pontos negativos: maior índice de infecção e sequelas. Por que tem um maior índice de infecção? Porque tem que abrir a calota craniana. Ah, mas é suturado depois, mas aquilo dali ainda vai demorar um pouco para cicatrizar. Se a equipe de enfermagem não tiver os cuidados o curativo com luva estéril, tudo direitinho dentro da técnica, pode contaminar. E o outro ponto que pode levar à infecção é porque é invasivo mesmo. O médico ele vai invadir a caixa torácica, a massa encefálica, e isso contribui para um maior índice de infecção e de sequela. A depender da posição do aneurisma, o neurocirurgião já conversa com a família e fala: está próximo à região da visão, mesmo tendo sucesso durante a clipagem do aneurisma, como eu vou passar para essa região? Pode ser que ele tenha alguma sequela relacionada à parte visual. Então, a clipagem do aneurisma tem estes pontos positivos e negativos. Repetindo, ponto positivo: menor custo em comparação à embolização e acesso direto. Pontos negativos: maior índice de infecção e sequela.
A embolização, gente, é um procedimento espetacular. Eu trabalho em hemodinâmica durante as tardes e o carro forte da hemodinâmica que eu trabalho é a parte de cardiologia. Mas 20% dos procedimentos estão relacionados à parte neurológica. Então, o que é feito na embolização? O médico ele perfura a artéria femoral do paciente, ele introduz esse filamento, ele não entra assim já enroladinho, ele vem como um filamento. Ele toca a parte superior e vai fazendo esse movimento em espiral até preencher todo o aneurisma. Depois que ele preenche, é como se o fluxo de sangue para essa região o fluxo fosse suspenso. Há um reforço natural e com o tempo isso aqui vai perdendo viabilidade, ele vai ficando como uma estrutura morta, diminuindo exponencialmente a chance de rompimento. Ponto positivo da embolização do aneurisma: menor índice de infecções e sequelas. Por que tem esse menor índice? O médico ele consegue acessar o aneurisma sem ter que abrir a calota craniana e ele consegue chegar no aneurisma sem ter que invadir a massa encefálica que está aqui nessa região. Ele vem por dentro da artéria femoral. Ponto negativo: risco de rompimento com calota craniana fechada. O médico vai fazer a embolização, ele senta com a família e diz: olha, a embolização tem esse risco. Durante a colocação da mola, ela pode tocar na parte superior e romper o aneurisma. Ele pode instabilizar, romper no colo. E se isso acontecer, aquele procedimento que inicialmente seria um procedimento fechado, ele passa a ser um procedimento aberto. Aí ele sai da hemodinâmica, vai correndo para o centro cirúrgico, abre a calota craniana, vai drenar o hematoma. Tem toda essa tensão no momento que é colocada a mola. O ponto negativo principal, como eu falei, é esse: o risco de rompimento com calota craniana fechada. Outro ponto negativo, que nem todas as pessoas consideram, é o fato da manipulação ser indireta. O médico ele manipula o aneurisma, mas a mão dele não está tocando no aneurisma. Ela está próximo à virilha do paciente. Então, na clipagem, o médico ele acessa o aneurisma diretamente. Na embolização, o acesso ao aneurisma é feito de maneira indireta, porque o médico está manipulando o aneurisma através de um catéter, que no caso do médico está próximo à região da artéria femoral. Complicações do procedimento: hipóxia cerebral, diminuição do fluxo sanguíneo, vasoespasmo, aumento da pressão intracraniana. A gente considera um valor suportável de pique em torno de 15 a 20. A partir daí, algumas medidas têm que ser tomadas. Não dá para falar aqui sobre o que fazer com o aumento da pressão intracraniana, é uma aula bem extensa. Mas você tem medidas medicamentosas, não medicamentosas, formas de prevenir. Para você ter noção, o paciente nas primeiras 24 horas do AVC, se você colocar a cabeça dele lateralizada para a direita ou para a esquerda, por conta da compressão dos vasos da região cervical, já pode ser suficiente para você aumentar a pique. Uma manifestação subjetiva do aumento da pique é a queda da frequência cardíaca. Deu entrada na urgência, tem uma sintomatologia associada ao AVC, e você olha para o monitor, frequência cardíaca está em 50, 48, 52, ali você pode já acreditar que ele está tendo um aumento da pressão intracraniana. Exceção a esta regra: pacientes que são beta-bloqueados. O paciente usa, digamos, atenolol por longa data. Então, nesse caso, aquela queda da frequência cardíaca pode ser pelo aumento da pique ou pode ser pelo fato dele usar beta-bloqueador por longo período. Hipertensão arterial sistêmica também é uma complicação. Reforçar um pouco aqui a questão do vasoespasmo. Isso aqui é muito importante, viu, gente? Pior do que um paciente dar entrada com AVC hemorrágico é ele ter um AVC hemorrágico
e 3 dias depois ele tem um AVC isquêmico por vasoespasmo. O que é o vasoespasmo? Esses pacientes, esse perfil de clientela, com 3, 4 dias, eles começam a ter uma redução da parte antidiurética do organismo. E eles urinam bastante, tem uma produção de diurese bem exacerbada. Então, um perfil de clientela que vai ter 6.000 ml de diurese a cada 6 horas. A cada 12 horas vai produzir de 8 a 12 litros de urina. E isso aí dá para você contornar desde que você tenha raciocínio clínico e crítico. Então, você, como um bom enfermeiro, vai fazer o quê? Deu entrada o paciente com AVC hemorrágico. Aí você volta para o seu plantão 3 dias depois. Na passagem de plantão, o colega te mostra que ele teve 6.800 ml de diurese só à tarde. Então, quando você chegar, já fala com o plantonista e diz: doutor, o paciente está perdendo 1.500 ml a cada hora. Vamos repor na sequência? Quando a equipe ela é bem entrosada e tudo, eles já conseguem ver dessa forma. Aí o que é que acontece? Ele perdeu 1.000, você repõe 1.000. Se você não prestar atenção, entrar pela madrugada, quando der 6 da manhã, ele vai ter negativado 5.000. Aí, o que é que acontece? O sistema nervoso central, ele detecta essa perca de líquido da parte superior em direção à parte inferior. Aí ele contrai na tentativa de evitar perca de líquido pelo sistema nervoso central. E nessa contração não desce líquido e nem sobe o sangue. O que é que acontece em termos de desfecho? Você vai ter sinais e sintomas, uma piora dos sinais e sintomas. Quando o médico plantonista pede a tomografia, aí está lá, um AVC isquêmico. Causa do AVC isquêmico, vasoespasmo. Causa do vasoespasmo, balanço hídrico negativo. E o pior, gente, é quando negativa, digamos que você está num plantão ou já viu esse tipo de situação. Negativou 5.000 ml. Aí você acha que dá para repor aquilo dali em 1 hora. Então, se você não conseguiu correr atrás a cada 60 minutos, você perdeu o tempo e viu que negativou 5 litros, não vai repor 5 litros em 1 hora. Primeiro, o vasoespasmo ele provavelmente já está instalado. Segundo, o perfil de um paciente com AVC hemorrágico tem grande chance de ser um idoso, hipertenso e com piora da função cardiovascular. Aí você vai querer fazer 5.000 ml de uma vez em um intervalo de 60 minutos ou 1 hora e meia, aí você vai desencadear alguma alteração pulmonar. Ele vai crepitar, vai fazer edema agudo de pulmão. Então, para evitar todo o problema associado, é bom você analisar com muita calma e tentar ir repondo à medida que o paciente vai perdendo. Tratamento médico, repouso no leito, analgésicos, evacuação cirúrgica por craniotomia. Essa craniotomia é a retirada da calota craniana para a drenagem do hematoma. Algumas situações, o paciente tem tanto edema que a calota tem que ser retirada e tem que ficar um tempo fora do paciente, ou melhor, fora da parte neurológica, para o cérebro ele ter para onde se expandir, que é o que nós chamamos de craniectomia descompressiva. Aqui é o setor, gente, onde faz a embolização. O paciente ele é deitado aqui. Essa máquina ela vai fazer a filmagem do sistema nervoso e vai projetar a imagem para cá. Uma das dificuldades que o nosso país tem em fazer embolização é o custo desse equipamento. É um equipamento de alto custo, os insumos também são muito caros e você acaba tendo muito paciente que poderia ser candidato a embolização e acaba não fazendo porque ele não consegue chegar aqui. Chegar à estrutura que faz a embolização. Porque é algo um pouco mais, eu não estou querendo menosprezar o centro cirúrgico, mas em termos de tecnologia, quando comparado com a clipagem, é um pouco mais complexo. Tanto que o custo é bem mais elevado. Aqui o aspecto pré-embolização e pós-embolização. Você vê que o diâmetro é praticamente o mesmo, na parte pré e na parte pós.
O que muda aqui é que o filamento está dentro do aneurisma, evitando que ele venha a romper. Algumas pessoas, quem nunca teve contato, pode se perguntar como é que o médico destaca esse filamento do que está dentro do aneurisma. Isso aqui é destacado eletronicamente. Na parte de fora do paciente, o microcatéter ele é conectado em um aparelho, ele pressiona o botão e ele solta aqui. Aí ele puxa o filamento e fica somente a parte que está no interior do aneurisma. Para fazer a embolização, o médico perfura a artéria femoral, utiliza essa pecinha aqui que é o introdutor. Por essa parte ele faz as soluções, heparina, algum tipo de medicamento que ele queira utilizar. E por essa parte aqui ele vai passar o catéter, vai passar a mola que vai ser utilizada para a embolização. Muito cuidado quando for retirar isso. Eu recomendo que quem não tem experiência não retire. É um pouco mais complicado do que uma compressão que você faz quando colhe uma gasometria arterial por via femoral. Mas se porventura você for realizar a retirada do introdutor sem um treinamento hábil, um treinamento, um treinamento prévio, perdão, tenta colocar o dedo sempre antes do local da perfuração. Se você retirar o introdutor e ocluir bem no orifício, ele vai fazer um hematoma aqui nessa região imensa. Como é um local de alto fluxo e esses procedimentos quase sempre levam um pouco de heparina, então facilmente você pode ter uma lesão arterial por conta da má manipulação. Na minha rotina, nós comprimimos pelo menos 20 minutos. Depois é feito um curativo compressivo. O paciente é encaminhado para a enfermaria ou para a UTI, a depender da indicação, e ele permanece com esse curativo acochadinho aqui por 6 horas. Passaram-se as 6 horas, ele é folgado e com 12 a 16 horas ele é retirado. Um cuidado da enfermagem no setor que recebe o paciente que tinha o introdutor e foi retirado é avaliar a perfusão do pé relacionada ao membro. Então é bom sempre você ficar avaliando o pulso pedioso e comparando com o outro membro. Se você tiver um pulso pedioso com perca da qualidade do enchimento, é bom avaliar aqui em cima porque pode ter tido alguma alteração. Aqui é o curativo. Você vê que é um paciente que mesmo com os cuidados ficou um pouco de hematoma. Ele já tinha um distúrbio de coagulação prévio, tanto que tem um hematoma aqui em cima, onde não foi manipulado. Aqui são algumas situações que ficou hematoma pós-procedimento. É bom sempre que você analisar isso aqui e tentar entender o que aconteceu. Que algumas vezes você vê a imagem e já pensa assim, provavelmente esse introdutor não foi retirado da maneira correta, enfim. Começa a fazer questionamentos e julgamentos que podem não bater com a realidade. Isso aqui, para dar certo, tem um fator que é muito importante. É o fator paciente. Algumas vezes você retira o introdutor, fala para o seu paciente que naquela noite não é bom ele caminhar colocando o pé no chão, e por motivo A ou B ele faz exatamente o oposto. Ele vai ao banheiro, ele relata que não chamou o acompanhante porque o acompanhante estava cansado. Enfim, por não conhecer também as consequências do que pode acontecer, algumas vezes o paciente menospreza, e isso, somado a algum eventual fragilidade do paciente ou até falha durante a retirada do introdutor, pode acarretar em uma lesão mais séria. Então, todo cuidado é pouco durante a manipulação de sistema periférico de pacientes que foram submetidos à embolização de aneurisma. Aqui é a doutrina de Monro-Kelly, é só um comentário, gente, eu acho isso aqui bem interessante. Ela explica por que é que quando você tem algum acréscimo de edema no seu sistema nervoso, de imediato você não tem sintomas. Então, digamos que você está aqui dirigindo seu carro, está a 60 por hora,
não botou o cinto, foi mexer no celular, quando você levantou a cabeça, já estava em cima de outro carro. Bateu e bateu com a sua cabeça na direção. Não foi uma pancada muito intensa e tudo, mas você sente que teve alguma alteração, vai para o hospital e lá foi detectado um edema. Então, no momento que você estava mexendo no seu celular, você estava aqui, ó, não tinha nada. Quando bateu, teve um edema que foi esse acréscimo de massa. Por que que teve esse acréscimo de massa e eu consegui ir até o hospital? Não tive sintomas. Porque no momento que teve esse acréscimo, o líquido ele saiu, parte para a medula e parte do sangue saiu para a circulação venosa sistêmica. Então esse pequeno acréscimo de edema não me trouxe nenhum tipo de alteração relacionada aos sintomas. Porém, se isso continuar, ou seja, aquele edema continuar aumentando, vai chegar um momento que o líquido não vai poder sair todo e nem o sangue vai poder sair todo. Então, o que é que vai acontecer? A partir daqui, você começa a ter o que nós chamamos de estado descompensado da hipertensão intracraniana. Então, a partir daqui é que você vai ter os sintomas. Então, a doutrina de Monro-Kelly ela fala sobre isso, né? Que é a capacidade do nosso sistema nervoso central se adaptar a pequenos acréscimos de massa, a edemas. A aferição da pressão intracraniana, vou citar rapidamente os tipos de catéteres. Você tem aqui o intraventricular, que é um catéter que é colocado dentro do ventrículo. Esse aqui é um dos mais utilizados. Ele tem um ponto positivo que ele é diagnóstico e terapêutico. Então ele serve para aferir a pressão intracraniana e como ele está dentro do ventrículo, ele também serve para drenar o líquor. Então se a PIC estiver muito alta, ele vai lá e drena. Então ele mede, é diagnóstico e é terapêutico porque tem capacidade de drenar o líquor. O intraparenquimatoso é um de fibra óptica, que é colocado direto na massa encefálica. Ponto positivo dele, ele tem uma sensibilidade muito alta. Ponto negativo, ele só afere a pique, ele não drena líquor. Voltando aqui no intraparenquimatoso, intraventricular, perdão, um ponto negativo dele é uma maior chance do paciente vir a desenvolver meningite. Pode ter contaminação do catéter na parte externa e essa contaminação entra e vem para cá. O ponto positivo do intraparenquimatoso, sensibilidade elevada. Ponto negativo dele é a questão da não capacidade de drenar o líquor. Aí tem esse modelo que é o subaracnoide e o epidural, que são cada vez menos utilizados porque ele não tem muita acurácia na aferição da PIC. O médico coloca. Na prática, você vai perceber isso. Quando o paciente chega na UTI, pouco tempo depois ele começa a dar valor negativo. Você zera, calibra o monitor, quando você vira as costas, está lá, -2, -4. Então, são catéteres que, por conta desse tipo de feedback negativo da equipe, eles são cada vez menos utilizados. Tanto o subaracnoide quanto o epidural. E eles estão muito distantes do centro do sistema nervoso. Então, o valor ele pode ser até um valor real, mas ele é pouco distante no que diz respeito à confiança da equipe. Você pega um valor de 12 no intraparenquimatoso, você acredita que seja 12. Você pega um valor de 12 no subaracnoide, aí você fica, será que é 12 mesmo? Ou será que na realidade está 14? Como está distante, ele mediu um pouco abaixo do valor real. Mas estão aqui as principais formas de você aferir a PIC. Aqui o intraparenquimatoso, é o que eu falei para vocês que é muito sensível, mas não drena líquido, ligado no monitor. Muito sensível, o sistema tem um custo um pouco mais elevado, mas os hospitais até o momento estão conseguindo arcar com isso aí. O intraventricular, ele é conectado em uma bolsinha. Dúvida comum da equipe:
Qual é a altura que eu coloco essa bolsa em relação ao paciente? Basta você pegar o 10 que tem na régua da bolsa e nivelar com o ouvido. O que é que significa isso na prática? Sempre que a pressão intracraniana passar de 10, vai gotejar líquido aqui. Então, quando você coloca o 10 nivelado com o ouvido, você vai ter uma segurança. A pique passou para 12, aí ele identifica que o valor está elevado e começa a cair líquido aqui. Então, não pode ser, se você colocar o 0 no 30, o 30 da bolsa você botar no ouvido, só vai gotejar líquido quando passar de 30. E como eu falei anteriormente, o valor limítrofe da pique é em torno de 15 a 20. Então é interessante que você nivele o 10 da bolsa no pavilhão auricular. Durante a passagem do plantão, digamos que o médico ele operou o paciente e botou esse cateter. Aí ele vai entregar o paciente na UTI. Eu tenho o hábito de sempre que o neurocirurgião vai sair, eu pergunto: doutor, você quer que nivele a bolsa no 10, no 12? E é bom você fazer isso porque pode ter um padrão diferente para o médico A ou B. Né? O médico ele pode querer colocar no 10, o outro que ele pode ter achado alguma alteração na parte interna que ele ache mais prudente nivelar no 8. Então, se ele pediu dessa forma, você coloca, registra e passa a informação de maneira correta no plantão. Se ele te fala que quer que nivele no 8, aí você vai passar o plantão para o colega da noite. Não fala, e no outro dia você vai estar de folga, pode esquecer que logo logo vão estar zerando no 10 ou no 15. Aí o neurocirurgião chega, questiona, a equipe fica sem saber o que falar. Então é bom ter atenção com esses detalhes. Não teve essa comunicação, ou na hora da admissão você não teve esse tempo, aí pode colocar no 10, conversa com o médico da unidade de terapia intensiva para ver se ele concorda com esse valor. E tem cuidado que sempre que você manipular o paciente, vir aqui e zerar novamente. Zerar o valor que você colocou com o centro do ouvido do seu paciente. Aqui é a aferição através do catéter de DVE, que é o de drenagem ventricular externa. Esse catéter que vocês estão vendo é o que drena líquido e mede a pique. Ele serve para os dois. Então, um detalhe importante que vocês podem observar que quando o médico fixa aqui, ó, ele não tem uma haste para poder fixar o ponto. Então, tenha muito cuidado, porque esse catéter, quando ele vai ficando velho, ou melhor, o paciente vai ficando com o catéter por 3, 4 dias, isso aqui começa a ficar mais liso, por conta de sabão durante o banho, suor, secreção, alguma secreção da ferida operatória que cai aqui. Então, qualquer tração que fizer, isso aqui pode sair do lugar. Então, tracionou, o catéter saiu, por mais ruim que seja você admitir a falha, a primeira coisa que você tem que fazer é comunicar ao médico plantonista e ao neurocirurgião assistente. Não tente recolocar isso aqui, por favor. Primeiro lugar, você não é neurocirurgião. Segundo lugar, se você for recolocar, nem que tenha saído só 2 centímetros, você vai reintroduzir uma peça que foi contaminada. Então tem que chamar o neurocirurgião, manter a cabeceira levantada e ficar avaliando o nível de consciência até o médico chegar. Quando chegar, ele vai fazer uma avaliação, ver o débito que aquela bolsa teve até o momento que o catéter saiu acidentalmente e ver se tem indicação de colocar um imediatamente ou então avaliar e ver como é que o paciente responde à ausência do catéter de drenagem ventricular externa. Alguns pacientes, a depender do porte, do tamanho, até a mudança do decúbito é bom fazer com 3 pessoas. Viu? 2 vão aqui no paciente e outra fica segurando parte encefálica e o catéter. Todo cuidado é pouco quando você vai manipular paciente com catéter de DVE. Porque se ele sair, uma perda de um acesso venoso periférico por acidente, o paciente conectou o equipo na maca e puxou, já é um trauma. Imagina você perder um sistema que tem comunicação direta com o ventrículo
do sistema nervoso central do seu paciente. Então, por aí você já pode imaginar o tanto de ponto negativo que existe nesse tipo de intercorrência. Então, todo cuidado é pouco perante a manipulação do catéter de DVE. Aqui, para encerrar, gente, a craniectomia descompressiva, você vê que o sistema nervoso está bem edemaciado. Se você visualizar a calota aqui por cima, você já vai perceber que o cérebro estava numa situação que ele não tinha para onde se expandir. Aí o médico retira e coloca a peça, outra situação aqui de edema cerebral, múltiplos sangramentos, ele coloca a peça dentro da parte abdominal. Isso aqui, na prática, a gente tem alguns problemas relacionados a esse tipo de conduta, que é quando retira a calota para recolocar, tem vezes que ela já está amolecida, ela perdeu o contorno e não dá para ser colocada novamente. Então os médicos fazem o que? Eles retiram a calota, já fazem o molde artificial e aguardam em cavidade abdominal, se for feito dessa forma. Quando ele retirar, se não der para aproveitar, o molde já foi feito com a calota original, no momento que ela foi retirada há 15 dias, 30 dias. Aí acaba tendo como fazer a cirurgia para a reconstrução. Aqui você tem uma situação, ó, craniectomia descompressiva, depois foi feita a cirurgia para a colocação da prótese para poder fazer a parte funcional, que é a proteção, e também a parte estética. Você vê que tem uma diferencinha aqui, mas você já olha sabendo como estava antes. Mas quem não sabia que esse paciente tinha uma craniectomia, pode ser que isso aqui passe despercebido. Ou a outra situação aqui, ó. Bem extenso, foi feita a cirurgia, ele tem um desenvolvimento bom da parte relacionada ao cabelo e você vê que já automaticamente preenche os espaços e torna o procedimento mais natural possível. Aqui alguns cuidados para a gente finalizar nossa aula. O sucesso do tratamento dependerá de 4 pontos: rápida identificação dos sinais de alerta, imediato encaminhamento para o serviço de emergência, priorização do transporte pré- e intra-hospitalar para os casos com suspeita de AVC, diagnóstico e tratamento rápido por meio de protocolos pré-estabelecidos. Quanto mais tempo ou qualquer falha em relação a esses pontos, maior é a chance de nós não termos sucesso. E como o sistema nervoso central é uma parte do nosso corpo que não se regenera, qualquer falha relacionada à nossa assistência vai potencializar a chance do seu paciente ter uma recuperação mais lenta ou vir a ter alguma sequela. Então é muito importante que ela saber identificar o que é prioridade para não deixar esses pontos mais importantes passarem de maneira despercebida. Então aqui para encerrar, não há saber mais ou saber menos, há saberem diferentes. Paulo Freire, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer enorme passar esse tempinho com vocês. Como eu falei inicialmente, se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente vai tentar responder da melhor forma. Um grande abraço e até a próxima.